E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Aqui mais uma vez para falar, né, de uma questão, cara, política dessa vez, né? E aí, caramba, calma aí, eu vou tomar uma água. Tomar uma água, que eu vou falar bastante coisa e até mais do que eu gostaria, para ser bem sincero. Cara, o enquadramento tá meio ruim. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Maior, né, no caso. Aí ficou melhor. De qualquer forma, eu tô tendo que ficar meio afastado aqui, né, pra ficar no enquadramento. Cara, vamos falar sobre uma treta política, e aí eu já vou ter que deixar claro algumas coisas, né? Porque quando a gente vai falar de política, o assunto fica um pouquinho mais sério, um pouquinho mais problemático. Quais são as minhas considerações, né, que eu quero dar no começo do vídeo? Tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião barra meu conhecimento. Eu não pesquisei para fazer esse vídeo. Tô até aqui aberto com os tweets, algumas declarações que eu vou ler, pra, né, ficar mais dinâmico e eu falar certinho. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu já sei, eu não tenho roteiro, mas eu já sei nos temas que eu vou entrar. Pela thumbnail, vocês já podem ver, pelo título, alguma coisa assim, vocês já podem ver que esse vídeo não vai terminar nessa pauta. E eu sei que os próximos assuntos que eu vou falar, eu não pesquisei nada, então eu vou falar coisas da minha cabeça. Por quê? Não sei se eu vou falar alguma besteira, e quando eu falo besteira, eu quero dizer imprecisão. Não vou inventar nenhuma mentira absurda, óbvio. Mas eu tô falando assim, são coisas que eu acredito que na minha cabeça são verdades. Então assim, se eu estiver errado, e até mesmo se você discordar de opiniões que já não é questão de certo e errado, é opinião, deixa aí nos comentários. Não acho que esse vídeo vai chegar a muita gente, como nenhum vídeo aqui chega. Mas se chegar, né, como é política, às vezes acaba furando um pouquinho a bolha, pode falar e eu fico feliz de estar errado. Quando eu falo isso, ok, de você mostrar que eu tô errado. Então assim, você falou besteira aqui, está livre para comentar, que eu até faço algum outro vídeo em cima falando e me corrigindo. Então assim, tudo bem. O que rolou, né? Esse tema já é meio sensível, não quero tanto entrar nesse tema, porque pra mim esse tema deveria ser algo muito óbvio de se discutir e simples, que é o quê? Deixa eu tirar isso daqui. Né, tiraram a vida de uma pessoa, que é o Charlie Kirk, um ativista dos Estados Unidos, que é da direita, enfim. Gente, isso é um absurdo, isso é assim, se você concorda com isso, eu não concordo com você. Eu acho que uma pessoa não deveria pagar com a vida pelas opiniões dela, por mais absurdas, barra de que você discorde. E assim, óbvio, são opiniões e opiniões. Eu vejo que as opiniões dele, nenhuma era, né, do nível de se cometer um crime desse. Qual que seria, sei lá, defender... Enfim, não quero muito entrar nesse tema porque, né, é tema para outra hora. E, dito isso, tá rolando uma mobilização, né, nem acabou, da direita no Brasil, não sei em outros países, imagino que nos Estados Unidos também, de, né, rebater isso, porque mataram uma pessoa pelas opiniões dela, e sempre taxam, isso aí é fato, tá, gente? As pessoas taxam a direita como se fosse a pior coisa do mundo. Influenciadores de direita são monstros e tudo mais. Então, assim, isso rola. E se você não negar que isso rola, ou é porque você está desinformado mesmo, ou é porque você provavelmente é esquerdista, ou é porque você acha, não, é verdade, as pessoas da direita realmente são monstros. Então, assim, não tem muito o que eu falar pra você se você concorda com isso, né? Então, tá rolando uma mobilização. O Nicolas Ferreira, o deputado, ele é um dos que tá fazendo essa mobilização de, tipo assim, pegar as pessoas que chamam as pessoas de direita de demônio, e nem demônio, tá, gente? Vocês sabem do que chamam. De crimes. Chama essas pessoas de criminosas. Então, assim, pegar e prender essas pessoas, esse tipo de coisa. E aí, no meio dessa revolta toda, com a morte do Charlie, o Nicolas Ferreira tweetou aqui, que eu vou ler agora, né? Seja a extrema-direita de que eles tanto têm medo. E aí, o Whindersson Nunes republicou com uma resposta assim: um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização, olha o que o cristão diz.
E aí, aqui eu já vou ter que começar o meu debate, cara, que a minha crítica aqui, né, pelo menos até esse ponto, vai toda ao Whindersson Nunes. Primeiramente que o Whindersson Nunes já é um cara que ele só abre a boca pra falar besteira ultimamente. Então assim, de um bom tempo pra cá, ele é um cara que eu discordo completamente. Minimamente eu concordei com ele, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, eu tô falando de cabeça, como eu já falei no começo do vídeo, quando ele teve uma tretinha aí com o Felipe Castanhari, que eu concordei com um pouquinho com as opiniões dele. E outra coisa, esse conteúdo que eu estou fazendo agora, né, esse vídeo, já entra um pouco nesse mundo da fofoca, tretas, e eu vou acabar entrando nele mais, porque tem assuntos que eu quero discutir nisso, mas eu acho que se eu puder tirar um proveito da tretinha, barra também, às vezes comentar algo mesmo, como se a gente fosse amigos aqui, tô comentando uma coisa que eu vi na internet com você, então assim, acho que não tem muito problema. E onde que eu discordo do Windows? Primeiramente que, até onde eu sei, por isso que eu tô falando, pode conferir tudo, se eu estiver errado, deixe nos comentários que eu estou errado, fico feliz em te fixar e responder em algum outro vídeo. O Whindersson Nunes não teve, tipo, um tweet condenando. Não tô falando que ele endossa, tá, gente? Eu não tô falando que ele concorda, é óbvio que não. Mas me surpreende o problema ser a resposta e não o ataque. É aquela história. De novo, deixando bem claro, não acho que o Whindersson concorde com matar uma pessoa. Claramente nesse tweet, ele é contra isso. Ele deixa isso bem claro. O problema é que a resposta dele é muito tipo assim... a própria resposta, vou explicar. Uma coisa que me incomoda muito na resposta. A polarização. Cara, o problema aqui não é tanta polarização, sabe? Não é um problema, tipo assim, vamos separar direita e esquerda. O problema é a esquerda, cara. É a esquerda que rotulou a direita como demônio, que rotulou a direita como coisas criminosas, cara. Você não vê uma pessoa de direita chamando as outras de nazi, como a esquerda faz, cara. E já fizeram isso com você algumas vezes também. Me surpreende você não perceber. Assim, o problema não é só a polarização, o problema é muito a esquerda em si. E quando eu falo isso, você pode ver, eu tô falando assim, o problema é o discurso deles que tá taxando a gente de criminoso. Não tô falando que é pra matar esquerdista. Você entende a diferença? Que não é questão de polarização? Porque você não vê um cara de direita, assim, pode ter alguma rara exceção, mas você não vê um cara de direita comemorando a morte, não sei. Mas, tipo assim, um cara de direita dando esse tipo de discurso, taxando vocês como criminosos malditos. Como vocês taxam a gente. Então, assim, não é polarização, não é simplesmente polarização falar isso, é fugir do problema. Porque o problema são vocês, cara. E eu acho que você sabe um pouco disso, então. Então, assim, até então, tenho minhas críticas ao que o Whindersson falou. Ponto. Aí, aqui, ó, deixa eu até pausar aqui. Aí aqui vamos para a continuação da treta. Isso foi um dia, o Nicolas até respondeu praticamente falando o que eu falei, o que eu concordo. Então, assim, eu concordo com o que o Nicolas respondeu, que é tipo assim, o Whindersson fica mais chocado com um tweet irônico, porque claramente o Nicolas não tava falando, tipo assim, vamos acabar, tipo, seriamente. Tanto que as ações dele não foram, nenhuma ação foi extrema, foram ações justas, de ir atrás das pessoas que estão fazendo esse tipo de discurso que gera a morte das pessoas. E aí ele respondeu, você se chocou mais com um tweet irônico do que com um assassinato. O que pareceu verdade. Então, assim, aí a continuação da treta, que é o quê? Felipe Neto, que eu, né, não preciso falar de Felipe Neto, eu já fiz um vídeo que tem sobre o Felipe Neto. Não era sobre ele em si, mas eu já deixei claro algumas opiniões minhas sobre ele, que claramente ele é um hipócrita nojento, um dos piores seres humanos desse país, por conta do que... E quando eu falo piores, tira bandido da equação, tô falando de celebridades, de seres humanos populares, pra mim ele é um dos piores. Então assim, tira criminosos da equação, não tô comparando com criminoso não. Que ele simplesmente apagou todos os tweets deles falando mal dos Estados Unidos, do Trump e etc. E tá viajando pra lá. E o Nicolas Ferreira levantou isso. Pô, adivinha quem fez isso, hein, galera? Vamos deixar claro lá pros Estados Unidos o que ele acha dos Estados Unidos, que ele tá indo viajar pra lá. E aí, o Whindersson Nunes me responde com... Aí é até aquela história. Fica difícil, né, ficar do lado do Nicolas Ferreira até essa parte da história, porque, pelo amor de Deus... Vou ler aqui. Imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos Estados Unidos. KKKKKKKK, patético. E aí, Whindersson, eu vou falar uma coisa bem clara pra você. Se essa for a missão do meu deputado, eu fico feliz. Eu fico feliz, lógico. Não tem que não fazer as coisas importantes para o meu país, /estado, etc. Não tô falando isso.
Tô falando que o foco total tem que ser esse. Mas isso é uma coisa boa, porque o Felipe Neto, vou resumir pra você. Ô Whindersson, você acha que você não é ninguém. Você acha que o Felipe Neto não é ninguém. O Felipe Neto já saiu no maior jornal do planeta Terra, cara. O Felipe Neto é um cara que ele influencia milhões de pessoas com opiniões políticas que eu discordo. Ele é um cara que ele fomenta essa rede de ódio que assassinou um cara. Ele é um dos caras que fomenta isso. E quando eu tô falando isso, não tô falando que ele contribuiu, eu tô falando que o discurso dele normalmente é taxando as pessoas que discordam dele de extremista. E isso é verdade. Então assim, sim, quanto mais puder ferrar o Felipe Neto dentro das hipocrisias dele e dentro das atitudes erradas dele, eu sou feliz, eu sou a favor. O Felipe Neto hoje ele vive numa mamata, mano. O cara recebe mais do que a minha família toda vai receber na vida. Então, assim, você acha que eu não quero que esse cara se dê mal? Eu não tô falando que eu quero que ele se dê mal porque ele é rico, igual os comunistas falam, não, tem que taxar bilionário. Não, eu tô falando isso não. Eu estou falando que, dentro das atitudes dele, ele é hipócrita e ele ajuda a prejudicar o meu país. Então, sim, se ele é um cara que ele ajuda a prejudicar o país, eu acho que os meus prefeitos, presidentes, deputados, eles têm que agir sobre isso. Então, assim, não vejo nada de errado, muito pelo contrário, eu acho louvável a atitude do Nicolas Ferreira. Até aí, estou a favor de Nicolas Ferreira, é bem perceptível, mas calma aí que vai mudar um pouco o panorama. E aí a gente vai pra parte que o Nicolas Ferreira cagou no pau, né, cara? Resumindo, a resposta dele, que foi uma resposta completamente imbecil, e eu não discordo totalmente da resposta dele, eu vou explicar. Mas, tipo assim, cara, Whindersson Nunes criticou um mérito, ele teve um mérito, por mais que eu discorde totalmente do que ele falou. Mas ele teve um mérito no que ele falou, que é o quê? Ele criticou uma atitude do deputado como deputado, ponto. A resposta do Nicolas Ferreira, em vez de ele responder que nem eu falei aqui, porque eu deixei claro, é por isso que o Nicolas Ferreira está certo. Eu acho que, e realmente, eu acho que eu explicar isso é explicar o óbvio. É uma coisa que é meio óbvia. Mas ele poderia ter explicado. A resposta dele foi debochar. Ele mandou assim, tu perdeu pra isso. Ele meteu uma foto do Vuitton de batom. E aí o Whindersson Nunes falou assim, vamos homenagem? Aí mandou uma foto do Nicolas Ferreira, criança assim, jovem. Aí o Nicolas Ferreira pegou mais pesado ainda, falou tipo, ó, eu tenho uma família instável, viu? Hahaha, tipo, o filho do Whindersson. Eu nem me liguei que era sobre isso. Pra mim era mais tipo assim, tô zoando que você tem depressão. Depois que eu vi o vídeo do Arthur Duval, que aí eu já vou entrar, vocês estão vendo que vai caminhando para outros assuntos, eu vi que pode ter, e com certeza, né? Imagino que foi sobre o filho do Whindersson que morreu. Então, assim, não foi, já começa, não foi legal. Aí você vai entender. Qual que é a parte que eu concordo? A primeira parte, do Vitão, tipo assim, mano, é muito zoável. É muito zoável. Porque o Whindersson é um cara que ele merece ser zoado, cara. Não merece ser zoado. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é, tentando deixar mais claro pra você, porque eu não quero que ninguém venha aqui me distorcer nem nada, se por acaso. É muito zoável, eu zoaria o Whindersson. Se eu estivesse discutindo com o Whindersson, eu ia zoar a questão do Vitão, cara. Ponto. Outra coisa, o Whindersson respondeu com uma zoeira de volta, cara. Quem elevou o nível foi o Nicolas. Não gosta desse bagulho de pegar foto. Mas o Nicolas, por mais que ele não pegou a foto do Whindersson, ele pegou a foto do Vitão. Então, assim, eu não concordo com nenhum dos dois. Só que quem elevou o nível foi o Nicolas, falando de família, de tipo assim, olha, minha vida boa e a sua é uma merda, e tipo, totalmente desnecessário. Aí por isso que eu falo, até a parte do Vitão era uma zoeira que eu concordo com a zoeira. Só que eu também vou ter que entrar naquele mérito. O Whindersson, que é um comediante, nem acho que ele tava fazendo o papel de comediante ao responder, tava respondendo sério. Tipo, era uma zoeira séria, sabe? Não era uma zoeira tipo assim, vou zoar pra galera rir. Não, eu estou zoando de volta porque eu tô na discussão com esse cara. Mas, tipo assim, o Whindersson é um comediante. Politicamente, sinceramente, as pessoas não levam o Whindersson Nunes politicamente a sério. E quem leva não é uma pessoa que se deva ser levada politicamente a sério. Então, assim, agora o Nicolas Ferreira, não, cara. O Nicolas Ferreira, ele é deputado, ele tá na Câmara e esse tipo de coisa. Então, assim, Nicolas Ferreira, eu concordo. Mas você não pode, cara. Você não pode falar isso. Você desceu o nível, sabe? E é igual eu tô falando, ele não pode fazer a zoeira do Vitão. É disso que eu tô falando. Porque a parte da família eu já discordo completamente. Ninguém pode. Eu acho aquilo ridículo. Então assim, entendo, mas ninguém... Se você concorda, tudo bem, direito seu. Eu acho ridículo, eu acho totalmente desnecessário.
E eu acho que o Nicolas Freira muito menos pode fazer aquilo. Já acho que ele não pode do Vitão. Imagino a questão do tipo assim, olha minha família aqui. E aí, o que eu entro no Arthur Duval? Porque eu quero falar da MBL e eu vou entrar nesse mérito. Concordo totalmente com o vídeo que o MBL fez sobre. Que, sim, foi um corte, na verdade, de uma live. Que o Arthur Duval falou assim, que ele praticamente falou a mesma coisa que eu tô falando aqui. Você não podia estar falando isso, né? Não é da hora. E tipo assim, olha o nível que você responde. Você se perdeu. Era só você ter respondido dentro do mérito que ele falou. Eu concordo totalmente com o Arthur Duval. Mas você não, né, Arthur? Vamos entrar nessa história? E aquela história, eu estou muito mais para um apoiador do MBL do que um hater do MBL. É que ultimamente eu tenho visto pessoas levantando umas questões sobre o MBL que realmente me faz coçar a cabeça. Então assim, eu não digo que eu concordo 100% com eles. O que eu digo é que em uma questão de eleição, provavelmente, quase 100% de certeza, dependendo de quem tivesse, eu faria voto útil no MBL. Hoje, eu voto no MBL em muitas, se não a maioria das ocasiões. Só que você não, Arthur Duval. Você é um cara, eu vou personificar a instituição MBL em você, quando tô falando isso, porque não foi exatamente você, mas vocês são pessoas que fazem ataques a pessoas. E quando eu falo ataques, não ataques necessariamente, mas tipo assim, respostas que não são cabidas. Pô, se eu estiver falando besteira, me corrijam, pessoal. Não tem problema nenhum com isso. Mas vocês exporam a identidade de um cara que era privado, mano. E até onde eu não me lembro, esse cara, que era um hater de vocês, ele nunca cometeu nenhum crime, não perseguiu vocês, não ele fez críticas minimamente válidas, sabe? Ele fez críticas assim, pô, o Renan tava falando tipo assim, como todo hater da MBL parece não sei o que, ela tipo, zoando a aparência do cara. Eu acho isso ridículo também, cara. Então assim, outro tipo de coisa, o Nando Moura, eu não concordo com muita coisa que o Nando Moura fala. E eu acho que muitas vezes vocês se dão melhor que ele nas respostas, apesar que as últimas, assim, ele teve críticas muito boas ao MBL, viu? Mas assim, uma das respostas, assim, eu fiquei abismado com esse corte. Eu não sei se teve algum outro mérito que o Arthur desenvolveu, porque o Nando Moura, ele fez um ataque que eu me lembro, eu tô falando tudo de cabeça, gente. É tipo uma conversa, se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas que eu me lembro do ataque do Nando Moura, ele tinha, tipo, feito uma crítica política, que é muito válida. E aí, o Arthur me respondeu com, tipo assim, Nando Moura é um invejoso. E olha, eu nem discordo desse mérito, eu realmente acho que o Nando Moura é um invejoso. Mas ele vai além, porque ele começa a falar assim, porque a gente é bem sucedido, porque a gente tem um movimento político, porque a gente tem uma banda de sucesso e a sua banda é uma merda. Ele não fala com essas palavras, tá? Não fala merda. Mas, tipo assim, é basicamente isso que ele tá falando. Tipo, você não canta bem e a gente tem uma banda de sucesso. E, pô, eu acho que é desse o nível também. Até porque eu sou músico, eu acho que minha música não é boa. Não tô nem falando por questão de... Não quero me pagar de música aqui, não. Eu estou falando que eu faço música e eu gosto de fazer música. Então, pra mim, que faz música, eu sei o quanto isso pega. Então, assim, por mais que, beleza, não é o mesmo nível que falar de família, por exemplo. É óbvio que não. Mas pra mim já é jogar sujo e é jogar baixo. E também é uma resposta meio sem argumento. Porque você poderia, assim como... Pra você entender o que eu tô falando. Assim como você criticou o Nicolas Ferreira não ter respondido o mérito da questão, você não respondeu o mérito da questão do Nando Moura. Porque o mérito não era vocês serem rockstar e estarem fazendo show. Mas você transformou a resposta sobre isso. Que é uma coisa que eu me decepcionei nessa sua resposta sua, Arthur Duval. Então assim, é aquela história. Eu até concordo com o que você falou nesse vídeo, Arthur. Mas você é meio hipócrita, meio hipocrisia. E outra coisa, já vou deixar claro minhas opiniões sobre o Nando Moura. Ele é outro hipócrita, ele tá dentro desse círculo tipo assim, vocês estão certos, mas você não, porque o Nando Moura é um cara que ele não poderia reclamar disso. Por quê? Porque, gente, a Nando Moura cresceu na internet fazendo isso. Inclusive, é um falso moralista do caramba. É um cara que hoje ele vira e fala: ai, eu nunca mudei. Já existia esse discurso, não sei se ele voltou atrás e admite que mudou, mas ele fala que ele nunca mudou. E quando ele fala isso, ele quer dizer que ele é a pessoa que ele é hoje. Porque hoje o Nando Moura é uma pessoa muito melhor. Eu não tenho problema em admitir isso. Hoje a comunicação dele é bem melhor. É menos agressiva, tem menos xingamentos, esse tipo de coisa. Mas, gente, o Nando Moura do passado não se apagou. Inclusive, os vídeos nem estão apagados, estão lá. Não é como se ele tivesse tentado meter uma de Felipe Neto, que, tipo assim,
da época não falo palavrão, aí saiu apagando 30 mil vídeos que tinha palavrão. Não, não é isso. O Nando Moura, ele simplesmente não apagou, tá lá os vídeos. É entrar no canal dele, apertar em mais antigos, que você vai ver o que ele falava. Então assim, não sei quem que ele tá tentando enganar. É muito mais fácil e muito mais bonito você admitir assim, realmente, eu tinha essa postura e eu mudei. Só que é claro, se ele admitir que ele mudou de postura, a hipocrisia vai ficar clara, vai ficar escancarada, e as pessoas vão jogar isso na cara dele. Então é por isso que ele não admite. Mas, não deixa de ser hipócrita. Outra coisa, outra crítica que eu tenho ao Nando Moura, que eu quero deixar isso claro também, gente, eu acho ele diferente do Whindersson, entendeu? Porque o Nando Moura, ele se blinda muito, e o que eu não acho que é mentira, que ele fala assim, eu sou só um cidadão comum, o que em partes não é mentira. Realmente o Nando Moura, ele é um cidadão comum e ele representa a opinião de cidadãos cobrando políticos. Eu concordo com isso, ponto. Mas ele não é só um cidadão comum. Hoje, no Brasil, o Nando, primeiramente, ele é uma figura política, você querendo ou não, o Nando é uma figura política, ele é importante politicamente, ele movimenta massas. Então assim, eu vou pegar aqui. Ele não é só. Porque eu entendo esse discurso. E se ele for simplesmente sobre eu estou te cobrando como um cidadão político, como um cidadão eu estou te cobrando. Eu sou totalmente a favor. Mas eu acho que esse discurso do Nando muitas vezes esbarra no eu não tenho responsabilidade sobre isso, porque vocês são políticos, eu não sou. Quando não é bem assim, Nando. Você tem uma responsabilidade política sim, porque você é uma figura política influente no nosso país. Hoje você tem 3 milhões e meio de inscritos, cara. Que eu puxei aqui na capivara pra ver. Você tem 3 milhões e meio de inscritos. Não me diga que você é um cidadão político. Perdão, tô falando besteira errado, mas eu acho que dá pra entender. Não me diga que você é só um cidadão comum. Você é uma figura política. Você gravou um negócio com o presidente do país. Então assim, você não é qualquer um. Não é qualquer um. Existe uma diferença enorme e clara entre eu e você. E posso falar, se eu estiver com 10 mil inscritos, já existe uma diferença enorme e clara entre eu e qualquer outro cidadão. Não é a mesma coisa. Definitivamente não é a mesma coisa. É só isso. Não concordo com esse discurso, porque esse discurso ele muitas vezes acaba indo parar num... Não tem responsabilidade por nada. Acaba terminando nisso. Acaba terminando nisso. Sobre essas 4 figuras que a gente colocou em pauta, 5, se contar com o Felipe Neto. Vamos lá. O Whindersson, resumo da história, né? Resumo da ópera. Eu concordo com partes iguais nessa treta, menos com o Whindersson, não concordo com nada dele. Apesar que eu concordo com o discurso final, que é tipo assim, mano, você falou do meu filho zoado. Essa parte eu concordo. Então assim, eu concordo com partes de todo mundo, menos com o Felipe Neto, agora sim. Ele não concordo com nada. Mas... E não me venha com tipo assim, mas o Felipe Neto já é racismo errado. E isso é óbvio que eu concordo. Se o Felipe Neto beber água, eu também bebo. Então assim, né? Mas assim, resumos da ópera. Vocês estão certos em muitos méritos, mas vocês têm que ter cuidado. Ou você... tipo assim, eu não peguei hipocrisias antigas, são hipocrisias recentes. Então assim, vocês estão sendo hipócritas. Então assim, você... Até tá certo, mas é você falar isso. Não tô pegando áudio do Arthur Duval. Não é coisa de, tipo assim, 10 mil anos atrás, não. É coisa de agora. E essa live com o Nando, beleza, faz 1 ano, mais ou menos, eu acho, né? Sei lá. Então, às vezes tô falando... Mas assim, não mudou tanto a postura. Indo aos méritos, o Whindersson Nunes, um babaca politicamente falando, eu acho que ele só fala besteira. Então, assim, eu acho que ninguém leva em conta ele politicamente. Se leva, você tá errado, não deveria. Lógico, se ele falar coisas óbvias como não desmatem a Amazônia, é óbvio que eu não discordo, mas aí é só você não ser um imbecil que você vai concordar com isso. Nicolas Ferreira é um cara muito problemático, provavelmente vou fazer mais vídeos dele, porque eu não concordo 100% com as questões dele. Acho que ele se perde muito nos debates, como ele se perdeu aqui, mas acho que ele tá totalmente certo em escancarar as hipocrisias da esquerda e os crimes que a esquerda comete, porque pra mim deveria ser crime, pelo menos, você incitar ódio como eles incitam ódio, porque se pra direita é crime, pra esquerda também deveria ser. Arthur Duval, concordo totalmente com o que ele falou, só acho que ele tá sendo um pouquinho hipócrita, porque ele desce o nível. Nando Moura, que eu citei brevemente, discordo de muitas das coisas que ele tem feito. Algumas críticas ao MBL eu acho válidas, eu acho que ele se perdeu muito a vida toda e isso é um problema, porque ele não admite. E
Acho totalmente válido o estilo de vídeo, que não é muito diferente do meu, do Nando Moura, de, né, deixar claro suas opiniões políticas. Eu acho que ele é uma figura, inclusive, importante, por mais que eu não concordo 100% com ele, eu acho que ele é uma figura muito importante para o nosso país hoje. E é isso. Sobre o assunto do começo do vídeo, obviamente é um absurdo se você concorda ou comemora o que aconteceu com o Charlie. Pra mim você é, sei lá, demoníaco, porque não é normal, não acho normal. E assim, eu quero deixar uma coisa válida pra você. Se você realmente comemorou, comemore com convicção. E quando eu falo convicção você já sabe que você vai discordar. Meu ponto não é de você concordar ou discordar com ele. Meu ponto é, você chama ele de, sabe, apoiador do bigodinho. Assiste os vídeos do cara. Faz uma maratona, pega um dia, mano. Um dia, porque você tem convicção política, não tem? Então assim, eu sei, vai ser difícil, vai ser uma merda. Mas pega e assiste os vídeos dele. Vê se tem alguma declaração minimamente que corrobora com aquilo. Chamou ele de racista. Pega e maratona os vídeos dele. Vê se tem alguma declaração que corrobora com isso. Se tiver, mesmo que seja dentro da sua cabeça distorcida, que, sei lá, beleza, né? Não vou falar. Agora sim, eu acho absurdo você comemorar a morte de alguém que você não conhece. Porque, assim, desculpa falar, as pessoas não são confiáveis. Os veículos de comunicação não são confiáveis. Então, assim, se você tá falando porque você viu que tal influencer falou que ele é isso ou aquilo, ou tal página falou que ele é isso ou aquilo, cara, você tá sendo manipulado. E eu não tô nem falando do ponto dele ser não ser. Ele pode até ser. Mas você realmente acredita nisso, neles? Você realmente acredita? Porque se você tá falando pra outras pessoas, como você provavelmente tá, que ele é X ou Y, e você não viu, qual é a chance dessa pessoa que te comunicou também não ter visto? Então assim, assista os vídeos do cara, veja as declarações dele. Se você continuar com a mesma opinião, beleza, eu acho absurdo, acho. Mas, pelo menos você conferiu. Agora, pelo amor de Deus, cara, para de falar algo que você não conferiu, você não viu. Dito isso, é isso. Tamo junto e até a próxima. Tamo junto, é nóis.